A narrativa. Em uma era e um tempo que a literatura significava sobretudo a poesia, o romance era um recém-chegado próximo demais da bibliografia ou da crônica para ser genuinamente literário, uma forma popular que não poderia aspirar às altas vocações da poesia lírica e épica. Mas no século XX, o romance epsilou a poesia, tanto como que os escritores escrevem, tanto como que os leitores leem. E desde os anos 60, as narrativas passou a denominar também a educação literária. As pessoas ainda estudam a poesia, muitas vezes isto é exigido, mas os romances e contos que tornaram-se núcleos no núcleo, isso não é apenas resultado de preferências de um público do leitor, de massa, mas para que alegrasse-me e escolhesse a história do raramente que lê poemas. As teorias de literatura cultural têm afirmado cada vez mais a centralidade da cultura e da narrativa. As histórias dizem ao argumento que são a principal maneira para a qual entendemos as coisas, que ao pensar em nossas vidas como uma progressão de produz algum lugar, que quer dizer a nós mesmos o que está acontecendo no mundo, a aplicação científica na busca do sentido das coisas e colocando sobre leis. Sempre o que é A e B prevalece. Acordará ser, mas se a vida geralmente não é assim. Ela sempre irá dar uma lógica científica da causa e efeito, mas a lógica da história, em que entender o significado e conceber o que é uma coisa que leva a outra, e algo que poderia ter sucedido como Margaret acabou vendendo o software para Singapura e como o pai de Jorge veio lhe dar um carro. Entendemos os acontecimentos através da história possíveis. Sofos da história, eu mencionei que no capítulo 2 até mesmo os argumentos que as explicações da história que seguem a lógica da casualidade científica, mas a lógica da história é entender a lógica da Revolução Francesa e a compreensão da narrativa que mostra como os acontecimentos levou a outro. As, as estruturas narrativas estão em toda parte. Frank Cadwalder, que observa que, quando dizemos que um relógio faz tic-tac, damos um ruído para damos o ruído uma estrutura funcional diferenciada entre os dois fisicamente idênticos para fazer um tique no começo e do tac no final. Considero que o tic-tac do relógio é como um modelo que chegamos ao enredo, uma organização que humaniza o tempo e dando-lhe a forma.